Bem-vindo ao canal Oração Forte para Dormir. Imagine a cena. Você se deita à noite, mas em vez de encontrar descanso, sua mente está cheia de pensamentos e o coração bate acelerado. A sensação de paz parece distante, quase impossível de alcançar. O silêncio ao seu redor não é capaz de acalmar sua alma e a inquietação parece tomar conta de você. Já passou por isso? Já se sentiu como se, mesmo estando exausto fisicamente, a paz fosse um privilégio de outros e não seu? A sensação de que algo invisível impede você de simplesmente fechar os olhos e descansar? Quantas noites você passou virando de um lado para o outro, esperando que o sono chegasse, mas ele simplesmente não vinha? E se eu te dissesse que há uma chave espiritual, algo que muitos desconhecem, mas que está disponível a todos que buscam a presença de Jesus. Uma chave que pode silenciar toda essa inquietação, expulsar os medos noturnos e transformar a sua noite em um refúgio sagrado de paz. Neste vídeo, você não está apenas prestes a ouvir uma oração, você está prestes a descobrir algo poderoso, uma revelação que pode mudar o curso das suas noites e até mesmo da sua vida. Existe um segredo no ato de entregar sua noite a Jesus, e esse segredo tem o poder de transformar não apenas as horas de descanso, mas toda a sua existência. Muitos acreditam que o dia é o momento das grandes batalhas, mas os filhos espirituais sabem que as guerras invisíveis também acontecem à noite. É nas profundezas da madrugada que a mente é mais atacada, que a solidão grita mais alto e que os medos ganham forma. O cansaço físico, por sua vez, vai além do corpo e atinge a alma, tornando-a ferida. E é por isso que, antes de dormir, sua alma precisa ser entregue não ao travesseiro, mas ao Salvador. A oração que faremos hoje não é uma oração comum. Ela não é só um pedido de ajuda, mas uma declaração de rendição. Ela é uma convocação para a paz de Cristo invadir seu quarto, um escudo que envolverá sua mente, corpo e espírito. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que tantas pessoas vivem aprisionadas na ansiedade, na insônia e na inquietação. Você vai descobrir como a simples entrega da sua noite a Jesus pode libertá-lo de tudo isso. Já parou para pensar que talvez o seu cansaço não seja apenas físico? Talvez sua alma esteja sobrecarregada por aquilo que você não consegue controlar. Talvez, enquanto você dorme, batalhas espirituais estão sendo travadas e por isso você precisa estar espiritualmente blindado antes de fechar os olhos. A palavra nos ensina que Jesus nunca dorme. O Salmo diz que aquele que guarda Israel não cochila. E enquanto você repousa, ele age. Mas ele espera que você entregue sua noite a ele, que confie nele, que ore. Nos próximos minutos, vamos caminhar pela Bíblia e explorar histórias, versículos e mistérios que revelam o poder da entrega noturna. Vamos entender por que tantas pessoas vivem aprisionadas na ansiedade, na insônia e na inquietação. Já parou para pensar que, talvez, o seu cansaço não seja apenas físico? Talvez sua alma esteja sobrecarregada por aquilo que você não consegue controlar. Talvez, enquanto você dorme, batalhas espirituais estão sendo travadas e, por isso, você precisa estar espiritualmente blindado antes de fechar os olhos. A palavra nos ensina que Jesus nunca dorme. O Salmo diz que aquele que guarda Israel não cochila. E enquanto você repousa, ele age, mas ele espera que você entregue sua noite a ele, que confie nele, que ore. Nos próximos minutos vamos caminhar pela Bíblia e explorar histórias, versículos e mistérios que revelam o poder da entrega noturna. Vamos entender por que tantas pessoas vivem aprisionadas na ansiedade, na insônia e na inquietação. Ao final, você receberá uma oração especial, inspirada não por minhas palavras, mas por palavras que vêm diretamente do trono da graça. Essa oração tem o poder de transformar sua noite, seu descanso
e até mesmo os seus sonhos. E não se trata apenas de dormir bem, mas de dormir em paz. Uma paz que só Jesus pode oferecer. Mas antes de começarmos, quero te convidar para uma pequena, mas poderosa ação de fé. Escreva agora mesmo nos comentários: "Minha noite pertence a Jesus". Isso pode parecer simples, mas tem um poder enorme. Primeiro, é uma declaração pública de fé. Segundo, ao escrever isso, você estará mostrando ao céu que escolheu confiar sua noite ao Senhor. E terceiro, essa ação ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que também precisam dessa palavra. Deixe seu like também, pois esse simples gesto é uma semente que você planta no Espírito. Lembre-se, todo aquele que planta no Espírito, do Espírito colherá. Se você já fez isso, quero te parabenizar. Poucas pessoas têm o zelo e o compromisso de participar de forma tão fervorosa. Jesus se alegra com atitudes como a sua. E se você ainda não se inscreveu, eu te peço que pense um pouco sobre isso. Aqui você não encontra apenas vídeos, você encontra direção, consolo e, acima de tudo, a presença de Jesus. Muitas pessoas nos escrevem dizendo que não têm uma igreja próxima ou não conseguem ir por limitações físicas ou emocionais. Este canal tem sido sua igreja virtual, seu alimento espiritual. Por isso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim, o YouTube vai te avisar sempre que uma nova mensagem celestial chegar até você através deste canal. Uma única palavra pode mudar tudo. E agora, antes de mergulharmos nos segredos bíblicos sobre como alcançar o sono em paz, com Jesus como guardião da sua noite, eu te convido a escrever nos comentários a frase que todos aqui neste canal escrevem antes de cada estudo: paz em Cristo. Sim, escreva agora, porque ao fazer isso você se conecta com todos os irmãos e irmãs que, assim como você, buscam descanso espiritual neste momento. Este é o nosso elo de fé, nossa senha de comunhão. E ouça com atenção, porque a penúltima mensagem deste vídeo pode conter a chave para desbloquear uma bênção adormecida na sua vida, algo que talvez você nem soubesse que estava travado. Por isso, não saia de forma alguma. O Espírito Santo tem algo para te entregar, mas ele fala àqueles que permanecem até o fim. Respire fundo, acalme o coração e abra o espírito, porque agora vamos começar nosso estudo. A paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quantas vezes você já desejou uma paz que não dependesse das circunstâncias? Uma paz que permanecesse mesmo quando as contas ainda não foram pagas, quando a enfermidade ainda não foi curada, ou quando o problema ainda não foi resolvido. A palavra nos revela que essa paz existe, e ela tem um nome: Jesus. Filipenses 4:7 não fala de qualquer paz. Não é uma paz explicável ou racional. É uma paz que excede o entendimento humano. Ela não segue a lógica do mundo. O mundo diz: fique em paz quando tudo estiver resolvido. Mas Jesus diz: fique em paz agora, porque eu estou com você. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Cristo. Ela envolve você, guarda o seu coração, protege a sua mente, mesmo no meio da noite mais escura. É essa paz que muitos de nós buscamos quando a cabeça encosta no travesseiro e os pensamentos começam a gritar. Quando os olhos se fecham, mas a alma continua acordada. Quando o corpo está deitado, mas o espírito continua inquieto. Você já percebeu que muitas das suas preocupações começam na mente? E o texto é claro: a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Porque a paz de Deus não é apenas calma, ela guarda. Ela é como uma sentinela espiritual, uma muralha invisível que impede que os dardos do medo, da ansiedade e da dúvida tomem conta de você. Mas essa paz tem uma condição: ela está em Cristo Jesus. Isso significa que só encontraremos essa paz quando nossa vida, nossos pensamentos e nosso descanso estiverem alinhados com Ele. Não basta apenas querer paz, é preciso estar em Cristo. Não basta desejar dormir bem, é preciso entregar o sono a Jesus. E aqui está um mistério poderoso. Quando você entrega a sua noite a Cristo, você ativa essa promessa. A paz que excede o entendimento começa a fluir. Mesmo sem saber como tudo vai se resolver, você dorme.
Mesmo com tudo ainda por fazer, você descansa. Você descansa porque algo dentro de você, o Espírito Santo, testifica: está nas mãos do Senhor, Ele está cuidando. Essa paz é um presente que não pode ser comprado, mas é dado àqueles que oram, que confiam, que escolhem colocar Jesus no centro da noite. Ele é um escudo para a mente, onde moram os maiores medos. Ele é um bálsamo para o coração, onde se escondem as maiores dores. Se hoje você chegou aqui cansado, com pensamentos pesados, com o coração sobrecarregado, ouça com atenção. Jesus quer te dar essa paz. Ele quer te envolver agora mesmo, com uma presença tão suave, tão intensa, tão real, que você vai sentir como se um cobertor invisível estivesse te cobrindo. Não é emoção, é presença. É o próprio Cristo visitando seu espírito. E para que isso aconteça, você só precisa fazer uma coisa: entregar. Dizer: Jesus, toma minha mente esta noite, guarda meu coração, esconda minha alma em ti, deixa a tua paz me envolver. Quando você faz isso, algo muda, algo poderoso acontece dentro de você. A paz de Deus começa a envolver cada parte de quem você é, seu corpo, sua mente e principalmente sua alma. É uma paz que vai além da compreensão humana. É a paz que só pode vir de Cristo. Você ainda pode ouvir o vento lá fora. Os problemas continuam lá, esperando por você pela manhã. Mas, dentro de você, tudo silencia. E antes que siga com o vídeo, eu preciso te lembrar de algo muito importante. Deus não te criou para viver em tormento. Jesus não morreu na cruz para que você passasse a vida inquieto, ansioso e perturbado. Ele veio para trazer vida, e vida em abundância, inclusive durante o seu descanso. Não aceite como normal viver noites agitadas. Isso não é a vontade de Deus para você. A paz que excede todo o entendimento é real, e hoje ela quer te visitar. Mas antes de seguirmos, quero te convidar a fazer algo muito especial. Estamos apenas começando, e no próximo bloco, vamos mergulhar em uma promessa que tem feito milhares de pessoas dormirem tranquilas ao longo dos séculos: o descanso do justo. Se você deseja receber esse descanso, continue comigo. O descanso do justo. Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque, Senhor, só Tu me fazes habitar em segurança. Esse versículo carrega uma declaração profunda, que talvez passe despercebida aos olhos apressados. Logo adormeço. Você consegue perceber o peso espiritual por trás dessas palavras? Não se trata apenas de deitar-se, mas de conseguir dormir. E não de qualquer forma, mas em paz. Davi, o autor deste salmo, conhecia bem o peso das noites mal dormidas. Perseguido por inimigos, traído por pessoas próximas, carregando o peso da liderança e muitas vezes da culpa, era natural que ele se deitasse com o coração agitado. Mas nesse salmo, ele nos revela um segredo precioso. O justo não adormece pela ausência de problemas, mas pela presença de segurança. E essa segurança só vem de Deus. Há uma conexão profunda entre paz e confiança. Você só descansa de verdade quando confia. Quando Davi diz: só Tu me fazes habitar em segurança, ele está nos ensinando que não é o travesseiro macio, o ambiente silencioso ou até mesmo o remédio calmante que traz descanso ao coração. O verdadeiro descanso vem da certeza de que Deus está guardando você. É impressionante como a noite revela aquilo que o dia esconde. Durante o dia, estamos ocupados com os afazeres e distrações, mas à noite, os sons diminuem, a correria cessa e as distrações se apagam. E com esse silêncio vem a realidade, você e seus pensamentos. E é justamente por isso que tantos sofrem ao tentar dormir, porque no fundo, o que mais tememos não é o escuro, mas estar a sós com o que carregamos por dentro. Mas para o justo, a noite não é um lugar de medo. Ela é um altar, um lugar de entrega, um momento sagrado onde o espírito repousa em Deus. Quando você entrega a sua alma ao Senhor antes de dormir, algo sobrenatural acontece. Sua cama se transforma em território santo,
e o seu quarto se torna um refúgio sagrado. Quantas vezes você se deitou com o coração apertado, sentindo como se estivesse sozinho? A verdade é que muitos dormem cercados de pessoas e mesmo assim se sentem abandonados. Outros, mesmo com tudo aparentemente bem, não conseguem desligar. Você sabe por quê? Porque o verdadeiro descanso não é físico, é espiritual. O corpo só repousa quando o espírito está em paz. E essa paz vem da presença de Jesus. Não importa quantos remédios você tome, ou quantas músicas relaxantes você ouça, ou até mesmo quantos carneirinhos você conte. O justo, aquele que se refugia em Cristo, tem um caminho diferente. Ele ora, ele entrega, ele se deita dizendo: Senhor, Tu és meu guarda, me escondo em Ti, mesmo que o mundo desabe lá fora, aqui dentro de mim está a Tua paz. E Deus honra esse tipo de entrega. Há testemunhos de pessoas que, após anos de insônia, começaram a dormir em paz, simplesmente por causa de uma oração sincera antes de dormir. Não uma reza repetitiva, mas uma conversa real com Jesus. Um coração que diz: eu não consigo carregar isso tudo. Então, toma, Senhor, eu confio em Ti. Talvez hoje seja exatamente isso que o céu está esperando de você: confiança. Uma entrega honesta, um descanso verdadeiro. Porque o Senhor já colocou os anjos ao seu redor e já declarou sobre você a palavra de paz. Mas você precisa aceitar. Precisa deitar com o coração entregue e, mais ainda, precisa adormecer confiando. Este versículo de Davi não é apenas uma promessa. Ele é um modelo. Ele está nos ensinando o que dizer, o que crer e o que viver quando a sua cabeça tocar o travesseiro. Hoje, diga com fé: em paz me deito e logo adormeço, mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário. Porque o que sustenta a sua paz não é o que te cerca, mas quem habita em você. Lembre-se, o descanso do justo é um presente para quem vive pela fé. Se você é justo por causa do sangue de Jesus, então você tem direito a esse descanso. Mas se você ainda está lutando por conta própria, está na hora de entregar. Hoje à noite, em vez de apenas tentar dormir, faça do seu momento de deitar um encontro com Deus. Fale com Ele, abra sua alma e confie, porque o justo, mesmo com o mundo em caos, dorme em paz. No próximo bloco, vamos visitar uma cena onde Jesus mostra que até no meio da tempestade mais feroz é possível dormir. E você vai se surpreender com o que isso revela sobre o seu descanso. Jesus no barco durante a tempestade. Marcos 4, 35 a 37. E levantando-se grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Você já se sentiu como se estivesse dentro de um barco, em meio a uma tempestade, cercado por problemas, pressões, ansiedades, e com a sensação de que tudo está prestes a afundar? É nesses momentos que a noite se torna mais longa, o travesseiro mais duro e o sono um visitante ausente. Agora imagine a cena: o mar revolto, os ventos uivando, os discípulos desesperados e Jesus dormindo. Sim, dormindo. Não apenas em silêncio, não apenas calmo, mas em descanso absoluto, mesmo enquanto o barco era sacudido por todos os lados. Como isso é possível? A resposta é tão simples quanto profunda. Jesus dormia porque estava completamente confiado no Pai. Ele sabia quem governava o mar. Ele sabia que nenhum vento era mais forte que a vontade de Deus. Ele sabia que mesmo no caos, o controle estava nas mãos do Altíssimo. Quantas vezes você já se perguntou por que Jesus não faz nada? Por que ele está em silêncio na sua tempestade? O que talvez você ainda não tenha percebido é que o silêncio dele também é um sinal de paz. Quando Jesus dorme no meio da sua tempestade, ele quer ensinar você a descansar com ele e não a se desesperar como os discípulos. Veja bem, os discípulos conheciam Jesus, andavam com ele, viam os milagres, mas na hora do medo entraram em pânico, gritaram, e a pergunta que fizeram revela muito sobre o coração humano em crise: Mestre, não te importa que pereçamos? Quantos de nós já fizemos essa pergunta em noites difíceis? Jesus, o Senhor não está vendo, o Senhor não se importa.
E a resposta dele ainda hoje é a mesma. Por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? Perceba, o problema não era a tempestade, era a falta de fé. Era a escolha de focar no vento ao invés de descansar com Jesus. Era a decisão de se agitar ao invés de confiar. E o mais bonito de tudo é que, mesmo assim, Jesus se levantou, repreendeu o vento, mandou o mar se acalmar e tudo se fez grande bonança. Sabe o que isso significa para você hoje? Que mesmo no meio do caos, Jesus ainda está no barco. Ele não pulou fora, ele não foi embora, ele não te abandonou, e ele está te ensinando que se ele pode dormir em paz durante a tempestade, você também pode. Porque a verdadeira paz não depende do que acontece fora de você. Ela nasce da certeza de quem está com você. Você pode estar cercado de problemas, mas se tiver Jesus no barco, você tem tudo o que precisa. E mais, você até pode dormir, porque quem vela por você não dorme. Hoje Jesus te convida a deitar com Ele. Não deitar no medo, nem na dúvida, mas deitar na fé. Coloque a cabeça sobre o travesseiro e diga: Senhor, se o Senhor está aqui, então está tudo bem. Eu vou descansar. Talvez o barco da sua vida esteja sacudido por pressões financeiras, problemas familiares, dores na alma, diagnósticos médicos ou solidão. Mas nesta noite, ouça bem, não tema. Jesus está no barco e ele nunca naufraga. Agora, se essa palavra tocou o seu coração, e eu sinto no Espírito que ela falou com muitos, faça algo simples, mas cheio de fé. Comente agora a frase: Jesus está no meu barco. Esta declaração vai selar no mundo espiritual aquilo que o seu coração acabou de aprender. Vai mostrar que você não é guiado pelo medo, mas pela fé, que você não vive à mercê das ondas, mas sob o comando do Salvador. E se ainda não deixou seu like, este é o momento. Esse gesto, além de fortalecer o canal, pode levar esta mensagem a alguém que neste exato momento está prestes a afundar nas próprias tempestades. Seu clique pode ser a mão de Jesus estendida a outro coração aflito. No próximo bloco, vamos descobrir o que fazia Davi se levantar durante a madrugada para orar e como isso pode ensinar você a transformar a insônia em adoração. A oração de Davi nas madrugadas. Salmo 63, 6. Quando me lembro de ti na minha cama e medito em ti nas vigílias da noite. Enquanto muitos viam a madrugada como um tempo de sono ou inquietação, Davi via como um tempo sagrado, um tempo de encontro, um tempo de intimidade profunda com o Deus que o sustentava. Isso muda tudo. Esse versículo nos apresenta uma chave espiritual poderosa. A madrugada não precisa ser o tempo do medo, da ansiedade ou da solidão. Ela pode ser o tempo da lembrança e da meditação em Deus. Quantas vezes você acordou no meio da noite com o coração apertado, sem entender por quê? Quantas vezes seus olhos se abriram às 3 da manhã e o sono simplesmente foi embora? Talvez você tenha pensado que era insônia ou inquietação natural, mas e se fosse um convite divino? Davi descobriu isso. Em vez de lutar contra a madrugada, ele passou a abraçá-la como um altar. Ele dizia: na minha cama eu me lembro de ti. No meio da noite eu medito em ti. Isso é mais do que poesia, é estratégia espiritual. Porque quando a alma está inquieta, ela não precisa de distrações. Ela precisa de direção. E essa direção é Jesus. Em vez de rolar na cama tentando dormir, que tal fechar os olhos e lembrar de tudo que Deus já fez por você? Que tal usar o silêncio da madrugada para dizer: Senhor, eu sei que estás aqui, não estou sozinho. Usa esse momento para falar comigo. Davi fazia isso, e foi por isso que ele era chamado de homem segundo o coração de Deus. Ele não esperava o culto no templo. Ele fazia da sua cama um altar e da madrugada um culto particular. Talvez o motivo pelo qual seu sono foi interrompido não seja físico nem emocional. Talvez Deus queira conversar com você, revelar algo, aliviar um fardo, mostrar uma saída. Talvez Ele esteja esperando apenas que você se lembre dele no silêncio da noite, para então encher seu espírito com paz e renovar suas forças.
E há mais um detalhe poderoso aqui. Quando você decide buscar ao Senhor nas vigílias da noite, você reposiciona sua alma. Você para de lutar com a ansiedade e começa a alinhar seus pensamentos com a eternidade. Você sai do território da preocupação e entra no território da adoração. E acredite, o inimigo odeia quando alguém transforma a insônia em intercessão. Ele odeia quando a dor da alma vira súplica, quando a escuridão da noite se torna luz espiritual. Porque ele sabe que quando um filho de Deus busca o Senhor na madrugada, céus se abrem, correntes se quebram, vozes são caladas e a paz toma conta do ambiente. Por isso, não desperdice suas madrugadas. Não reclame quando o sono for embora. Experimente fazer o que Davi fazia. Lembre-se do Senhor, medite nele, fale com ele e você vai perceber algo impressionante. Às vezes, a oração vem antes do sono, mas muitas vezes a oração é o próprio sono chegando, porque ao entregar seus pensamentos a Deus, sua alma encontra descanso e o seu corpo acompanha. Hoje à noite, se acordar de repente, não se desespere. Lembre-se, isso pode ser um chamado santo. Levante-se se puder, ou ore de onde está, e você verá como Jesus se revela àqueles que o buscam nas horas mais quietas. Antes de irmos ao próximo bloco, eu quero te convidar a escrever algo como uma resposta espiritual a tudo que compartilhamos até aqui. Isso é mais do que um gesto, é um ato de fé e entrega. No próximo bloco, vamos mergulhar em um dos salmos mais poderosos sobre proteção noturna. E você vai entender por que muitos o chamam de a oração contra o mal invisível, a presença de Deus como refúgio. Salmo 91, 1, 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Este é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mas também um dos mais mal compreendidos. Isso porque ele não é apenas um salmo bonito, ele é uma chave espiritual, uma revelação profunda sobre o que significa viver protegido, não apenas dos perigos visíveis, mas de toda opressão invisível que tenta se levantar, especialmente durante a noite. Quantas vezes você já se deitou sentindo um peso no ambiente? Como se houvesse uma presença estranha no quarto, como se algo te observasse? Como se a escuridão não fosse apenas a ausência de luz, mas a presença de angústia. Isso não é imaginação. O mundo espiritual é real, e a palavra de Deus não ignora isso. Ela nos equipa para enfrentar e vencer. O Salmo 91 começa com uma condição clara: aquele que habita. Não é aquele que visita, não é aquele que se lembra de Deus de vez em quando, mas aquele que habita, que permanece, que decide viver com o coração escondido em Deus. Esse é o segredo. Quando você faz da presença do Altíssimo o seu esconderijo, você muda de endereço espiritual. Você sai do território do medo e passa a morar no lugar onde o mal não toca. E onde é esse lugar? A sombra do Onipotente. Um local onde a luz de Deus é tão intensa que até a sombra dele se torna abrigo. É nesse lugar que você descansa. Não apenas dorme, mas descansa. Há uma diferença. Dormir é biológico. Descansar é espiritual. E há pessoas que dormem 8 horas e acordam mais cansadas do que antes. Sabe por quê? Porque dormiram fora do esconderijo. Dormiram preocupadas, vulneráveis, abertas a todo tipo de seta do inimigo. Mas aquele que habita, descansa. Porque enquanto o corpo repousa, o espírito está guardado. Enquanto os olhos se fecham, os anjos estão em volta. Enquanto o sono chega, a presença do Altíssimo se manifesta. O versículo 2 nos dá ainda mais clareza. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio,
a minha fortaleza, e nele confiarei. Ou seja, há poder no que você declara antes de dormir. O que você fala antes de deitar prepara o ambiente espiritual onde você vai repousar. Você diz que está com medo? Você diz que a noite será longa? Ou você diz, o Senhor é o meu refúgio, nele eu confio? Porque essa declaração muda tudo. O mundo espiritual responde à sua voz de fé. O inferno recua quando ouve um justo dizer, Jesus é minha fortaleza. O mal se dissipa quando um coração firme declara, eu habito no esconderijo do Altíssimo. E sabe o que é mais lindo? Você não precisa merecer esse refúgio. Você só precisa escolher entrar nele. Deus já abriu a porta. O esconderijo já foi preparado. Basta você decidir, hoje eu não durmo fora. Eu vou repousar sobre as asas do Onipotente. E eu te pergunto, onde você tem habitado antes de dormir? Nos noticiários, que geram medo? Nas redes sociais que te deixam inquieto? Nos pensamentos negativos que te envenenam? Ou na palavra, na oração, na presença daquele que te faz habitar em segurança? Hoje você pode tomar uma decisão que muda não só a sua noite, mas toda a sua jornada espiritual. Fazer do esconderijo do Altíssimo o seu novo lar. E isso começa agora. Comente agora, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Declare isso com fé, escreva com autoridade. Essa frase é uma barreira espiritual contra tudo aquilo que tenta te oprimir. Quando Jesus decide agir. E às vezes, o que falta para o anjo aparecer é justamente você parar de resistir e simplesmente descansar. No próximo bloco, Jesus vai nos ensinar que até mesmo as preocupações do amanhã são peso demais para carregarmos durante a noite. E você vai entender por que descansar é um ato de fé para quem sabe que o Pai já está no dia seguinte. Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Quantas noites mal dormidas têm sido construídas por preocupações com um dia que ainda nem chegou? Quantas pessoas se deitam carregando o peso do futuro como se já vivessem o amanhã antes mesmo de o sol nascer? A verdade é que muitos de nós não conseguimos descansar porque estamos tentando controlar aquilo que está fora do nosso alcance, o tempo. Jesus, em sua sabedoria infinita, nos deixou um princípio que pode transformar radicalmente o modo como encaramos nossas noites. Não se preocupem com o amanhã. Essa não é uma sugestão leve, é uma ordem direta, uma convocação à confiança, um chamado ao abandono das cargas visíveis. A ansiedade é uma projeção do que pode acontecer, mas a fé é a certeza de quem vai estar com você quando acontecer. Quando Jesus diz para não se preocupar com o amanhã, ele está dizendo, eu já estou lá e estou cuidando de tudo. Pense nisso. Se Jesus está no seu amanhã, por que você precisa estar lá agora com sua mente cansada? A noite foi criada para o descanso, mas muitos têm feito dela uma prévia de tragédias que talvez nem venham a acontecer. E o mais doloroso é que, ao fazer isso, você não apenas perde o sono, perde também a presença. Porque Deus quer se encontrar com você no hoje, mas a preocupação te leva para longe, para um lugar onde Ele ainda não te chamou a ir. Você se antecipa, se desgasta e perde o sagrado do agora. Jesus é claro, basta a cada dia o seu próprio mal. Isso significa que já há desafios suficientes no presente para lidarmos com eles, um a um, sem carregar os fardos do que ainda nem veio. Quando você deita pensando nas dívidas de amanhã,
nas conversas difíceis de amanhã, nos diagnósticos que talvez venham amanhã, você está tentando viver um dia sem a graça que só será liberada amanhã. E a graça de Deus vem na medida exata para cada dia. Você não vai encontrar hoje a força para o problema da próxima semana, mas no dia em que ele chegar, a força estará lá. E é por isso que descansar é um ato de fé. Dormir em paz é uma oração silenciosa que diz: Senhor, eu sei que o amanhã já está nas tuas mãos. Eu confio. Quando você entrega seu amanhã, você recupera o hoje. E o hoje entregue ao Senhor é suficiente. Vamos ser sinceros. O medo do futuro tem roubado a sua paz? Você tem ido para a cama carregando as contas, as discussões, os exames, os sonhos que ainda não se realizaram? Então hoje, Jesus te faz um convite. Deixe-o cuidar do seu amanhã. Apenas isso. Não tente resolver o que não está no seu controle. Descanse. O dia de hoje já teve suas lutas. Agora é hora de confiar. Talvez você pense, mas e se não der certo amanhã? E Jesus responde: e se der? E se for melhor do que você espera? E se for o começo da sua vitória? A ansiedade sempre pinta o pior cenário, mas a fé te convida a acreditar que se Deus está contigo, o melhor ainda está por vir. E não se esqueça, quando você dorme confiando no Senhor, você acorda mais forte, mais leve, mais conectado com o céu. E aí, quando o amanhã chegar, você vai perceber que o mesmo Jesus que cuidou da sua noite está te esperando para cuidar do seu dia. Por isso, antes de continuarmos, escreva com fé, como quem entrega e confia de verdade: meu amanhã está nas mãos de Jesus. Essa frase, quando escrita com sinceridade, tem o poder de silenciar os ruídos do medo. É um ato espiritual, uma entrega profunda, uma confissão que realinha sua mente com a promessa. Se ainda não deixou seu like, faça isso agora. Esse gesto não apenas fortalece este canal, mas também ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que, neste exato instante, estão se afundando nas preocupações do amanhã. Ajude-as a encontrar descanso hoje em Jesus. No próximo bloco, vamos refletir sobre a noite em que o choro parecia ter vencido, mas a alegria amanheceu com força. Você vai ver que o nascer do dia pode ser o sinal da sua vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Poucas frases na Bíblia têm o poder de tocar a alma ferida como esta, porque ela reconhece algo que muitos evitam admitir. Sim, há noites de choro. Há noites em que a dor é insuportável, em que o travesseiro se torna altar de lágrimas silenciosas. Noites em que o coração geme, em que a solidão aperta e em que a alma parece pedir socorro mesmo sem forças para gritar. Mas essa passagem não termina no choro. Ela nos dá uma promessa: a alegria vem pela manhã. Essa é uma revelação poderosa. Deus está dizendo: eu vejo teu choro. Eu conheço tuas lágrimas, mas não deixarei que a noite defina a tua história. Existe uma manhã preparada para você. A dor pode parecer interminável durante a madrugada, porque à noite tudo ecoa mais alto. As perdas, as memórias, os arrependimentos. É como se o escuro ao redor fosse espelho do escuro dentro da alma. Mas Deus, com sua graça infinita, declara: essa noite tem fim, e eu estou cuidando da tua manhã. É importante notar o tempo verbal usado no versículo. Ele não diz que a alegria poderá vir ou que talvez chegue. Diz que vem. É certa, é promessa. Ela está a caminho. É como o sol, que pode se esconder por um tempo, mas sempre volta a brilhar. Agora pense comigo. Quantas vezes você achou que não suportaria aquela dor, que não veria mais sentido? E hoje, ao olhar para trás, você percebe que sobreviveu à noite, que a alegria veio.
Talvez não da forma que esperava, talvez não com todas as respostas, mas ela veio. E se Deus já fez isso antes, Ele pode fazer de novo. Se você está hoje vivendo uma noite de choro, creia, essa noite tem hora para acabar. E não é o inimigo quem determina o fim dela. É o Deus que escreve o tempo, que guarda os minutos e que já marcou o instante em que a luz vai romper. A alegria que vem pela manhã nem sempre é um riso escancarado. Às vezes é um suspiro de alívio, uma paz que você não entende, um renovo silencioso, uma coragem que aparece do nada, um abraço do Espírito Santo que diz: você não está sozinho. E há algo ainda mais profundo aqui. O choro da noite prepara o terreno da alegria da manhã. O solo da dor, regado por lágrimas, é o mesmo onde Deus faz brotar a cura. Cada lágrima tua não é desperdiçada, ela é colhida, contada, guardada. A Bíblia diz que Deus recolhe nossas lágrimas em um odre, ou seja, até aquilo que escapa dos nossos olhos, o céu considera sagrado. Talvez você não consiga evitar o choro, e tudo bem. Chorar não é sinal de fraqueza, é sinal de que o coração ainda sente. Mas, enquanto você chora, lembre-se, amanhã já está sendo preparado, a luz já está sendo acesa, e quando ela chegar, você vai entender por que essa noite foi necessária. Hoje, ao deitar, mesmo que as lágrimas insistam em cair, repita com fé: Senhor, meu choro não é em vão. Minha noite tem propósito e minha alegria já está a caminho. Agora quero te convidar a declarar essa promessa sobre a sua vida. No próximo bloco, vamos falar de uma armadura espiritual que você pode vestir antes de dormir. Uma proteção invisível que pode transformar completamente o ambiente da sua noite. Efésios 6:10-11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Já pensou que a forma como você se prepara espiritualmente para dormir pode definir como será a sua noite? Assim como você escova os dentes, apaga as luzes e coloca o pijama, há um outro preparo invisível aos olhos, mas fundamental para a sua proteção: vestir a armadura espiritual. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, não estava sendo apenas poético ou simbólico. Ele estava revelando uma verdade vital. A vida cristã é uma batalha constante, e muitas dessas batalhas acontecem justamente à noite. É à noite que os pensamentos atacam, é à noite que a ansiedade costuma crescer, é à noite que memórias dolorosas voltam, que traumas assombram, que o inimigo tenta lançar setas invisíveis. Por isso, não podemos dormir desarmados. A armadura espiritual descrita em Efésios 6 é composta por elementos que protegem a mente, o coração, a fé e a verdade. É um escudo completo contra toda a opressão espiritual que tenta roubar a paz do Filho de Deus. Vamos lembrar de cada parte dessa armadura. Cinturão da verdade. Antes de dormir, declare a verdade de Deus sobre você. Lembre-se de que você é um filho amado, redimido, perdoado. Não permita que mentiras tomem espaço no seu travesseiro. Couraça da justiça. Proteja seu coração com a justiça de Cristo. Não durma com culpa, nem com condenação. Jesus já pagou o preço. Se algo precisa ser confessado, fale com Ele agora. Entregue-se, seja limpo antes do sono. Sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Mesmo que seus pés não se movam, que a sua alma esteja posicionada na paz. Lembre-se, o lugar onde você pisa espiritualmente pode estar firme, mesmo que tudo ao seu redor pareça desabar. Escudo da fé. Quando os pensamentos vierem como dardos inflamados, levante o escudo e diga: eu confio no Senhor. A fé silencia o medo. Ela não exige explicações, ela confia em quem comanda a tempestade. Capacete da salvação. Proteja sua mente antes de dormir. Encha seus pensamentos com a certeza da salvação, com promessas da palavra, com orações sinceras.
Não entregue sua mente ao acaso, entregue-a a Cristo. Espada do Espírito, a única arma de ataque, a palavra de Deus. Leia um versículo antes de dormir, medite em uma promessa, declare as Escrituras em voz baixa no quarto. O inimigo não suporta a espada da verdade. Oração constante. Paulo encerra dizendo, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Ou seja, a oração é a cola que une toda a armadura. Sem oração, a armadura se desmonta. Agora, pense comigo. Você tem ido dormir espiritualmente desarmado? Tem deixado a mente aberta a qualquer tipo de pensamento? Tem deixado o coração vulnerável às acusações do inimigo? É por isso que muitos não conseguem dormir em paz. Não é insônia, é falta de preparação espiritual. Mas hoje você pode mudar isso. Antes de deitar, ore, declare, entregue seus pensamentos. Peça que o Espírito Santo te revista com toda a armadura e você verá a diferença. Dormir armado espiritualmente não é dormir com medo, é dormir com autoridade. É fechar os olhos sabendo que o seu espírito está protegido, que sua mente está guardada, que o ambiente está selado, que os anjos estão de prontidão. Comente agora: hoje eu durmo com a armadura de Deus. Essa frase não é mais do que uma declaração. Ela é um ato de fé, uma postura espiritual, um grito silencioso que diz ao mundo espiritual: aqui há um Filho de Deus, revestido da armadura do céu. Se você não deixou o seu like, faça isso agora. Este vídeo pode ser a resposta para alguém que está sendo oprimido todas as noites, sem saber o que fazer. E quando essa pessoa ouvir sobre a armadura espiritual, tudo pode mudar. No próximo bloco, vamos meditar sobre um momento doloroso, quando Jesus pediu aos discípulos que vigiassem com ele, mas eles adormeceram. Há uma lição profunda nesse episódio, especialmente para quem quer dormir com o espírito desperto. Quando os discípulos não conseguiram vigiar. Mateus 26:40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nas horas de descanso, a paz é o selo da sua confiança, a marca de que sua alma escolheu repousar. Não por acaso, mas na promessa. E se você ainda não deixou o seu like, faça isso agora. Esse pequeno ato é parte do seu compromisso em espalhar a paz de Cristo. Pode ser que alguém, nesta noite, esteja sendo atormentado e encontre esse vídeo porque você clicou. Quando essa pessoa ouvir essa mensagem, ela saberá: também posso me esconder em Deus. No próximo bloco, vamos observar uma das cenas mais surpreendentes do Novo Testamento. Um homem preso, em risco de vida, dormindo porque confiava plenamente no Deus que livra até mesmo no último minuto. O sono de Pedro na prisão. Atos 12, 6-7. E quando Herodes estava para o apresentar, naquela mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Imagine a cena. Você está preso injustamente, condenado, sentenciado, sentado entre 2 soldados armados, correntes nos pulsos, guardas do lado de fora da cela, e ao amanhecer sua execução está próxima. Agora me diga, como alguém em tal situação consegue dormir? Pedro conseguiu, e não apenas dormiu, ele descansou profundamente, ao ponto de o anjo do Senhor ter que tocá-lo com força para despertá-lo. Isso não é apenas sono, isso é confiança absoluta. Isso é fé que desafia o desespero. É paz que invade até as prisões mais sombrias. Muitos vivem em noites parecidas com a de Pedro, cercados por pressões, amarrados por correntes invisíveis de medo, culpa, ansiedade, vigiados por pensamentos que rondam como guardas hostis.
E ainda assim, Jesus nos mostra por meio de Pedro que mesmo em situações humanamente impossíveis, ainda é possível descansar. O sono de Pedro não era um descaso com a realidade, era uma rendição ao Deus que ele servia. Pedro sabia: se é minha hora, eu estou com o Senhor, mas se não for, Ele me livrará. E com essa certeza ele dormiu. Você consegue imaginar o nível de liberdade interior que isso exige? Estar acorrentado por fora, mas livre por dentro. Essa é a paz que Jesus dá. Uma paz que não depende das grades que te cercam, mas da presença que habita em você. E veja o que acontece quando Pedro descansa. O céu se move. O anjo do Senhor aparece, a cela se ilumina, as correntes caem, as portas se abrem e o impossível acontece. Você percebe que essa passagem nos ensina? O milagre da libertação aconteceu enquanto Pedro dormia, enquanto ele confiava, enquanto ele escolhia descansar ao invés de se desesperar. Há coisas que Deus só faz quando você para de lutar com as suas próprias forças e entrega tudo a Ele. Às vezes, a sua prisão não vai cair com gritos nem com resistência, mas com sono, com entrega, com a paz que diz: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender. E o mais lindo é que Pedro não teve que orar horas naquela madrugada, nem teve que fazer promessas, nem jejuar. Ali ele simplesmente confiou, e Deus fez o resto. Quantas vezes você perdeu noites tentando resolver com a sua mente aquilo que só o céu pode fazer com poder? Hoje, Deus te chama a descansar como Pedro, a entregar como Pedro, a dormir como quem sabe que o anjo pode vir a qualquer momento. Talvez a sua prisão não seja de ferro, mas de pensamentos negativos, medos sobre o futuro, dores do passado. Mas ouça isso, nenhuma cadeia forte o suficiente. Mateus 26:40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa é uma das cenas mais dolorosas e ao mesmo tempo mais reveladoras do Novo Testamento. Jesus estava no jardim do Getsêmani, em uma agonia profunda. Ele sabia o que viria: traição, humilhação, a cruz. E naquele momento, o Salvador do mundo não pediu milagres aos seus amigos mais próximos. Ele pediu companhia, pediu vigilância, pediu oração. Mas o que encontrou? Sonolência. Jesus estava orando, derramando suor como gotas de sangue, clamando ao Pai, e os discípulos dormindo. Não porque não amavam Jesus, não porque eram indiferentes, mas porque a carne é fraca. Esse episódio nos ensina algo precioso. Há momentos na vida em que o espírito deseja buscar a Deus, mas a carne se impõe, com peso, cansaço e distração. E muitos de nós temos perdido batalhas espirituais não por falta de fé, mas por falta de vigilância. Quantas noites você deitou pensando: hoje eu vou orar antes de dormir, mas o cansaço venceu? Quantas vezes o Espírito Santo sussurrou ao seu coração para vigiar, para se levantar, para clamar, mas você dormiu? Entenda, não é só durante o dia que o inimigo age. Muitas batalhas são travadas durante a noite. Sonhos, ataques mentais, opressões, inquietações inexplicáveis. E é por isso que Jesus nos alerta: vigiai e orai. O sono, quando não é precedido de oração, pode se tornar vulnerabilidade, pode se tornar brecha. Jesus não disse para não dormir, mas disse para vigiar antes de dormir, para preparar o espírito, alinhar a alma, vestir a armadura e fechar as portas ao mal. Os discípulos não entenderam a urgência daquele momento. Eles estavam com Jesus, mas não estavam atentos ao que estava acontecendo espiritualmente. E isso se repete hoje. Muitos estão na igreja, leem a Bíblia, amam a Cristo, mas espiritualmente estão adormecidos. E um espírito adormecido é incapaz de discernir os ataques do inimigo. Por isso, antes de dormir, é essencial dizer: Senhor, desperta meu espírito, guarda minha alma, acorda minha vigilância. A oração da noite não é apenas gratidão pelo dia, é também preparação para resistir às trevas.
Jesus nos dá aqui um alerta e uma direção. O alerta: a carne é fraca. Não confie em sua própria força. O sono chega, o cansaço vem, as distrações aparecem. E a direção: vigiai e orai. Esse é o caminho. Esse é o segredo para vencer, para dormir em paz, para acordar fortalecido. Hoje, faça diferente. Não durma como os discípulos no Getsêmani. Durma como um vigia espiritual. Alguém que entende que o sono do corpo deve vir depois do despertar da alma. No próximo bloco, vamos refletir sobre a luz que brilha na escuridão da noite e como ela pode guiar você, até nos momentos mais sombrios. Uma lâmpada que nunca se apaga e que você precisa acender antes de dormir. A lâmpada acesa na escuridão. Provérbios 6:23. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Imagine entrar em um quarto completamente escuro. Você não enxerga nada. Cada passo é incerto. Você sente o chão, mas não vê os obstáculos. E então, você acende uma pequena lâmpada e tudo muda. A mesma realidade continua ali, mas agora você consegue enxergar, consegue escolher onde pisar, evita tropeços, caminha com segurança. Assim é a palavra de Deus. Quando a noite espiritual cai sobre você, ela não muda a realidade, ela ilumina a realidade. O livro de Provérbios nos revela que o mandamento, ou seja, a palavra de Deus, é lâmpada. Não uma lâmpada fraca ou instável, mas uma fonte segura de direção na escuridão. E à noite, seja literal ou espiritual, essa lâmpada se torna ainda mais essencial. Você já se deitou sentindo que está em meio a uma escuridão interior, como se estivesse tateando por respostas, sem saber o que fazer, como reagir ou o que pensar? Isso acontece porque muitas noites não são apenas físicas, são espirituais. E a única forma de atravessá-las com segurança é com a luz da instrução de Deus. Veja o que o versículo diz: as repreensões da correção são o caminho da vida. Ou seja, a luz da palavra não apenas ilumina, ela corrige. Ela mostra onde estamos pisando errado, onde estamos tomando decisões que nos afastam do descanso, da paz, da direção divina. Muitos não conseguem dormir bem porque estão caminhando em escuridão interior. Não é insônia fisiológica, é falta de luz espiritual. É a ausência da palavra. É a alma perdida em pensamentos desordenados, emoções desequilibradas e decisões tomadas sem direção. Mas hoje, Deus te entrega uma lâmpada, uma verdade para acender, uma promessa para lembrar, um versículo para carregar como tocha no quarto da sua alma. A palavra de Deus precisa estar na sua mente antes do sono. Ela deve ser a última coisa que você lê, que você declara, que você medita. Não é nas redes sociais, nas mensagens do celular ou nas preocupações que você deve encerrar seu dia, mas na luz do mandamento. Talvez seja por isso que seus sonhos têm sido perturbadores. Talvez seja por isso que sua mente não silencia, porque o último conteúdo que você alimenta antes de dormir não tem sido luz, tem sido trevas disfarçadas de distração. Mas hoje você pode mudar isso. Pode abrir a Bíblia antes de fechar os olhos. Pode deixar um versículo ecoando na sua mente. Pode repetir em voz baixa uma promessa de Deus até que o sono te envolva. Isso não é religiosidade, é sabedoria espiritual. A escuridão do mundo não pode ser evitada, mas ela pode ser vencida com uma lâmpada acesa pela palavra. E essa lâmpada não se apaga com o tempo, nem com a dor, nem com as dúvidas. Ela brilha com mais força quando o ambiente fica mais escuro e te guia até o nascer do dia. Comente agora: a palavra de Deus é a minha lâmpada. Escreva isso como uma aliança, como quem decide deixar a luz acesa antes de dormir, como quem escolhe a Bíblia como a última voz que fala à sua mente todas as noites. E se ainda não deixou o seu like, faça isso agora. A luz que você está recebendo aqui precisa alcançar outros quartos escuros, outras almas perdidas na noite, outros corações famintos por direção.
Seu like é uma forma de espalhar essa luz. No próximo bloco, vamos visitar um dos maiores sonhadores da Bíblia, José. E você vai descobrir como os sonhos de Deus podem visitar seu coração enquanto você dorme e mudar sua história para sempre. José sonha com os planos de Deus. Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Você já parou para pensar que Deus ainda fala através dos sonhos? Que enquanto o corpo descansa, o céu continua ativo, semeando visões, entregando instruções, revelando caminhos? Foi o que aconteceu com José e pode acontecer com você também. José era apenas um adolescente quando Deus começou a semear os primeiros sinais de um futuro grandioso em sua vida. Mas não foi durante uma grande reunião, nem em um momento de glória. Foi durante o sono. Deus escolheu a noite para plantar em seu coração um propósito eterno. O sonho de José não foi fruto da imaginação, foi uma comunicação divina. Foi o primeiro passo de uma jornada que, embora dolorosa, o levaria ao trono do Egito, à salvação da sua família e à realização de uma promessa feita gerações antes. Mas veja bem, os sonhos de Deus incomodam. Quando José contou o que havia sonhado, os próprios irmãos se levantaram contra ele. A inveja surgiu, o ódio foi alimentado e a traição se tornou realidade. Sabe por quê? Porque quem não tem visão espiritual não suporta quem carrega sonhos do céu. Mas nem mesmo o poço, a prisão, a injustiça ou os anos de espera puderam apagar o que Deus semeou naquela noite. O que nasceu como um simples sonho, cresceu como destino e floresceu como salvação. E aqui está o ponto. Deus ainda está semeando sonhos. Talvez você tenha se esquecido dos sonhos que teve. Talvez ache que o que viu dormindo foi apenas fantasia. Mas se o sonho carrega propósito, se te aproxima de Jesus, se te prepara para algo maior, então é muito mais do que um pensamento aleatório. É um sussurro divino. É por isso que precisamos entregar nossas noites a Cristo, porque há revelações que Ele só pode nos entregar quando estamos em silêncio, vulneráveis, rendidos ao descanso. José dormiu como um jovem comum e acordou como um homem marcado pelo céu. Deus pode falar com você hoje à noite, talvez não em um sonho grandioso, mas com uma impressão suave, uma sensação de direção, um consolo que te prepara para o que vem. Você precisa apenas estar disponível. E mais, não despreze o que Deus já te mostrou. Muitos sonhos antigos são sementes ainda germinando. A espera não é sinal de esquecimento, é parte do processo. José sonhou e depois passou por anos de preparação. Mas cada lágrima, cada injustiça, cada noite solitária o empurrava para o trono que Deus já havia mostrado. A pergunta hoje é: o que Deus quer te mostrar enquanto você dorme? Você está disposto a ouvir, a receber, a confiar, mesmo quando o caminho parecer o oposto do sonho? No próximo bloco, vamos falar sobre a oração constante como conexão viva com o céu e como isso transforma suas noites em momentos de alinhamento espiritual com os propósitos de Deus. Oração como conexão com o céu. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. 3 palavras, uma ordem direta, um princípio espiritual que, se entendido com profundidade, pode transformar completamente sua vida e suas noites. O apóstolo Paulo não estava sugerindo que vivêssemos ajoelhados o tempo inteiro, mas revelando que a oração verdadeira não é apenas um ato, é um estado de conexão. Orar sem cessar é viver com o coração alinhado ao céu. É estar tão profundamente enraizado em Cristo que até os silêncios se tornam orações. É transformar cada suspiro, cada pensamento, cada lágrima e até mesmo o sono em uma forma de comunhão com Deus. E é por isso que quando falamos sobre oração noturna, não é apenas incentivar você a repetir palavras antes de dormir.
É convidar sua alma a entrar num estado de conexão contínua, em que você dorme com o espírito desperto. Você já parou para pensar que é possível orar enquanto dorme? Que é possível manter o espírito ativo, mesmo com o corpo em descanso? É possível porque a oração não termina com o amém. Ela continua ecoando dentro de você. Há pessoas que dormem pedindo a presença de Jesus e acordam louvando, que sonham com passagens da palavra, que recebem respostas durante o sono. Isso não acontece por acaso. Acontece porque elas entraram na presença e decidiram não sair. Mas, infelizmente, muitos têm tratado a oração como um botão de emergência. Só a usam quando estão em apuros, quando a dor grita, quando o medo aperta. E é claro que Deus ouve nesses momentos. Mas há um nível mais profundo, mais íntimo, mais poderoso de oração. A oração que nunca se interrompe. Paulo diz: orai sem cessar. Isso significa, mantenha a conexão viva. Deixe o canal aberto, não espere o caos para falar com o Pai. E, principalmente, não encerre seu dia sem restaurar essa ligação. Você já se perguntou quantas bênçãos deixou de receber porque não orou? Quantas noites inquietas poderiam ter sido tranquilas se tivessem sido entregues a Jesus em oração? Quantas decisões erradas poderiam ter sido evitadas se a oração tivesse precedido a escolha? A oração é a ponte entre o céu e a sua mente. É o fio que conecta sua alma ao trono da graça. E quando você ora antes de dormir, você puxa esse fio e amarra sua noite nas mãos do Senhor. Você pode não saber como orar, pode achar que precisa usar palavras bonitas, mas Deus não está ouvindo a eloquência. Ele ouve o coração sincero. Ele entende até os suspiros. Ele interpreta até os silêncios. Ele responde até os choros. Hoje, antes de dormir, fale com Ele, não com pressa, não como obrigação, mas como alguém que sabe. Se eu estiver conectado, o céu se manterá próximo, mesmo enquanto eu durmo. Comente agora. Quero viver em oração constante. Isso é mais do que um comentário. É uma decisão, é um compromisso. É o início de um novo estilo de vida espiritual, onde a oração não é apenas parte do seu dia, é o ar que você respira. E se ainda não deixou o seu like, faça isso agora. Muitos estão buscando uma maneira de se reconectar com o céu, e este vídeo pode ser o instrumento que Deus usará. Uma oração compartilhada pode se transformar em salvação para outro. No próximo bloco, vamos ver como Jesus nos presenteou com uma paz sobrenatural que não depende das circunstâncias e que pode se tornar o travesseiro da sua alma. A paz de Jesus em meio ao medo. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turpe o vosso coração, nem se atemorize. Este não é apenas um versículo. É um presente entregue por Jesus antes da sua partida. Era a véspera da cruz, os discípulos estavam confusos, inseguros, com medo, e Jesus, sabendo de tudo o que viria, não lhes prometeu ausência de problemas. Ele lhes deu paz. Mas veja bem, não qualquer paz. Ele foi claro ao dizer: a minha paz vos dou. Existe uma diferença entre a paz do mundo e a paz de Cristo. A paz do mundo é frágil, superficial, momentânea. Ela depende das circunstâncias, precisa de silêncio, estabilidade, controle. Já a paz de Jesus é viva, ela existe em meio ao caos, floresce em meio à guerra, sustenta o coração em tempos de perda, abraça a alma durante as noites mais escuras. E o mais extraordinário é que essa paz já foi liberada. Jesus não disse, eu vou dar. Ele disse, deixo-vos. Ou seja, é uma herança, está à disposição, basta receber. Muitos têm ido dormir com medo. Medo do futuro, medo da solidão, medo do fracasso, medo da morte, medos reais que paralisam a mente e inquietam o coração. Mas Jesus olha para você hoje e diz, não se turbe o teu coração, não tenha medo, minha paz está aqui. Essa paz não é ausência de batalha, é presença de certeza.
Quando você fecha os olhos com a paz de Jesus no coração, algo sobrenatural acontece. O ambiente muda, a alma silencia, o corpo relaxa, os pensamentos se alinham, porque a paz de Cristo não apenas consola, ela reina. Repare como ele diz: não se atemorize. Isso não é um conselho, é uma direção. Jesus está dizendo: você tem escolha. Você pode permitir que o medo governe ou pode deixar que minha paz assuma o controle. O medo é um ladrão de sono, um dos maiores inimigos do descanso. Ele sussurra mentiras, amplia problemas, distorce o amanhã. Mas quando você ativa a paz de Jesus pela fé, o medo perde voz. Ele não desaparece, mas perde autoridade, porque agora é a paz quem comanda. E essa paz está disponível para você, hoje, agora, neste momento. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, não importa o que foi dito a você, não importa quantos motivos você acha que tem para se preocupar, a paz de Jesus é maior. Mas você precisa receber, precisa abrir o coração, precisa dizer: Senhor, eu aceito esse presente, toma meu medo, reina com tua paz. Quando você faz isso, a noite muda. O clima espiritual muda. O travesseiro deixa de ser lugar de luta e se torna lugar de repouso. No próximo bloco, vamos falar sobre os pensamentos que roubam o sono e como a palavra nos ensina a levá-los cativos à obediência de Cristo, para que sua mente possa finalmente descansar. 2 Coríntios 10:5. Derrubamos raciocínios e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quantas vezes você já deitou com o corpo cansado, mas com a mente completamente acordada? Os olhos fecham, mas os pensamentos continuam correndo como um rio sem controle. Repassando conversas, prevendo tragédias, revivendo dores, alimentando medos. É como se a alma entrasse em um campo de batalha invisível, e de fato é exatamente isso. A palavra de Deus revela que a mente humana é um dos principais campos onde se travam as batalhas espirituais, e muitas dessas batalhas são alimentadas por pensamentos desordenados, mentiras, imaginações equivocadas que se levantam contra aquilo que Deus diz a seu respeito. Quando Paulo escreve aos Coríntios sobre levar todo pensamento cativo, ele está nos dando uma chave de libertação. Ele não está dizendo para você tentar parar de pensar. Isso é quase impossível, mas ele está dizendo que você pode dominar seus pensamentos, que você tem autoridade em Cristo para levá-los cativos, ou seja, como prisioneiros da verdade do Evangelho. E o que isso tem a ver com dormir em paz? Tudo, porque a insônia de muitos não vem do físico, mas do espiritual. Vem de pensamentos que se tornaram fortes demais, de medos que foram alimentados por tempo demais, de argumentos internos que parecem mais reais que as promessas de Deus. Pensamentos como: e se amanhã tudo der errado? E se eu não conseguir? E se Deus não me ouvir? E se for tarde demais? Esses "e se" são sementes do medo lançadas pelo inimigo para roubar a sua paz noturna. E quando você não os enfrenta, eles criam fortalezas na sua mente. Mas aqui está a boa notícia. Essas fortalezas podem cair pela autoridade do nome de Jesus. Você pode declarar: todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus na minha vida será levado cativo. E é isso que você precisa começar a fazer hoje. Quando a ansiedade vier, declare: eu tenho a mente de Cristo. Quando a culpa bater, diga: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando o medo gritar, responda com a palavra: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você precisa transformar seu quarto em campo de afirmações espirituais. Não é autoajuda, é fé aplicada. É guerra espiritual travada na mente, vencida com verdade bíblica. E veja, esse versículo também fala sobre derrubar raciocínios, ou seja, argumentos lógicos que nos afastam da fé. Quantas vezes sua mente tenta explicar por que Deus não agiria por você? Quantas vezes sua lógica diz que o milagre não vai acontecer, que o tempo passou, que a dor é grande demais? Esses raciocínios precisam cair.
Porque enquanto sua mente estiver sendo alimentada por mentiras espirituais, o sono jamais será tranquilo. Mas quando você disciplina seus pensamentos e os alinha com a verdade do céu, o descanso flui. Antes de dormir, ore: Senhor, eu consagro minha mente a Ti. Todo pensamento que não vem de Ti será calado. Reina na minha mente enquanto eu durmo. E você verá que é possível fechar os olhos e silenciar por dentro. Comente agora: minha mente pertence a Cristo. Essa declaração não é só uma frase bonita, é um ato de guerra, um passo de liberdade, uma afirmação de que você não aceita mais ser refém de pensamentos destrutivos. E se ainda não deixou seu like, este é o momento. Muitas pessoas sofrem em silêncio, escravas de seus próprios pensamentos, e você pode ser parte da libertação delas, ajudando este vídeo a alcançá-las. No próximo bloco, vamos descobrir o lugar secreto da oração e como ele pode se tornar o ambiente em que você encontra descanso real antes de dormir. O lugar secreto da oração. Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Jesus nos revelou uma chave poderosa para uma vida espiritual profunda e verdadeira: o lugar secreto. Ele não está falando de um lugar físico apenas, mas de um espaço espiritual. 2 Coríntios 10:5. Derrubamos raciocínios e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quantas vezes você já deitou com o corpo cansado, mas com a mente completamente acordada? Os olhos fecham, mas os pensamentos continuam correndo como um rio sem controle. Repassando conversas, prevendo tragédias, revivendo dores, alimentando medos. É como se a alma entrasse em um campo de batalha invisível, e de fato é exatamente isso. A palavra de Deus revela que a mente humana é um dos principais campos onde se travam as batalhas espirituais, e muitas dessas batalhas são alimentadas por pensamentos desordenados, mentiras, imaginações equivocadas que se levantam contra aquilo que Deus diz a seu respeito. Quando Paulo escreve aos Coríntios sobre levar todo pensamento cativo, ele está nos dando uma chave de libertação. Ele não está dizendo para você tentar parar de pensar. Isso é quase impossível. Mas ele está dizendo que você pode dominar seus pensamentos, que você tem autoridade em Cristo para levá-los cativos, ou seja, como prisioneiros da verdade do Evangelho. E o que isso tem a ver com dormir em paz? Tudo, porque a insônia de muitos não vem do físico, mas do espiritual. Vem de pensamentos que se tornaram fortes demais, de medos que foram alimentados por tempo demais, de argumentos internos que parecem mais reais que as promessas de Deus. Pensamentos como: e se amanhã tudo der errado? E se eu não conseguir? E se Deus não me ouvir? E se for tarde demais? Esses "e se" são sementes do medo lançadas pelo inimigo para roubar a sua paz noturna. E quando você não os enfrenta, eles criam fortalezas na sua mente. Mas aqui está a boa notícia. Essas fortalezas podem cair pela autoridade do nome de Jesus. Você pode declarar: todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus na minha vida será levado cativo. E é isso que você precisa começar a fazer hoje. Quando a ansiedade vier, declare: eu tenho a mente de Cristo. Quando a culpa bater, diga: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando o medo gritar, responda com a palavra: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você precisa transformar seu quarto em campo de afirmações espirituais. Não é autoajuda, é fé aplicada. É guerra espiritual travada na mente, vencida com verdade bíblica. E veja, esse versículo também fala sobre derrubar raciocínios, ou seja, argumentos lógicos que nos afastam da fé. Quantas vezes sua mente tenta explicar por que Deus não agiria por você? Quantas vezes sua lógica diz que o milagre não vai acontecer, que o tempo passou, que a dor é grande demais? Esses raciocínios precisam cair.
porque enquanto sua mente estiver sendo alimentada por mentiras espirituais, o sono jamais será tranquilo. Mas quando você disciplina seus pensamentos e os alinha com a verdade do céu, o descanso flui. Antes de dormir, ore: Senhor, eu consagro minha mente a Ti. Todo pensamento que não vem de Ti será calado. Reina na minha mente enquanto eu durmo. E você verá que é possível fechar os olhos e silenciar por dentro. Comente agora: minha mente pertence a Cristo. Essa declaração não é só uma frase bonita, é um ato de guerra, um passo de liberdade, uma afirmação de que você não aceita mais ser refém de pensamentos destrutivos. E se ainda não deixou seu like, este é o momento. Muitas pessoas sofrem em silêncio, escravas de seus próprios pensamentos, e você pode ser parte da libertação delas ajudando este vídeo a alcançá-las. No próximo bloco, vamos descobrir o lugar secreto da oração e como ele pode se tornar o ambiente em que você encontra descanso real antes de dormir. O lugar secreto da oração. Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Jesus nos revelou uma chave poderosa para uma vida espiritual profunda e verdadeira: o lugar secreto. Ele não está falando de um lugar físico apenas, mas de um espaço espiritual, onde acontece um encontro íntimo, silencioso e transformador entre o Pai e o Filho. E é exatamente nesse lugar que você encontra descanso real para sua alma. Repare que Jesus não diz se orares, mas quando orares. Ele parte do princípio de que seus discípulos terão uma vida de oração contínua. Não por obrigação, mas porque entenderam que a alma precisa desse encontro diário. E ele nos convida a um gesto tão simples, mas tão poderoso: fechar a porta. Fechar a porta não é mais do que isolar o ambiente físico. É desligar-se do mundo exterior. É silenciar as vozes ao redor. É dizer para o celular, para as notificações, para as distrações: agora, só Jesus. Quantas vezes você tentou orar, mas os ruídos ao redor te roubaram a concentração? Quantas vezes você começou uma conversa com Deus, mas terminou navegando nas preocupações ou em redes sociais? Por isso, Jesus nos chama a entrar e fechar a porta. E há uma promessa embutida nisso: teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Ou seja, Deus observa seus encontros silenciosos. Ele presta atenção nas orações que ninguém mais escuta. Ele responde os clamores sussurrados à meia-noite. Ele honra os momentos em que você, cansado, se ajoelha e diz: Pai, estou aqui. Talvez você pense que suas orações são pequenas demais, fracas demais, confusas demais. Mas ouça com atenção. Deus não mede a força da oração pela eloquência, mas pela entrega. E toda vez que você entra no seu quarto e escolhe buscá-lo em vez de fugir, você ativa uma recompensa espiritual. E quando isso se torna parte do seu ritual noturno, algo muda profundamente. Seu quarto deixa de ser apenas um espaço físico e se torna um altar. A cama vira o lugar onde Deus ministra ao seu coração. As paredes se tornam testemunhas de encontros celestiais. O lugar secreto se manifesta. Há pessoas que têm buscado respostas em muitas fontes antes de dormir. Vídeos, mensagens, distrações. Mas o que sua alma anseia não é mais informação, é presença. E essa presença é encontrada atrás da porta fechada. Hoje, Jesus está te chamando de volta para esse lugar. O lugar onde Ele sussurra segredos, onde Ele cura feridas, onde Ele derrama paz, onde Ele realinha o coração cansado e devolve propósito à alma abatida. Você não precisa de uma grande estrutura, não precisa de uma música ambiente, nem de uma longa preparação. Só precisa fechar a porta e abrir o coração. E a recompensa virá. Talvez em forma de paz, talvez em um sonho, talvez em um silêncio que conforta mais do que 1000 palavras. No próximo bloco, vamos refletir sobre a confiança no bom pastor e como, ao deixar que ele te guie, você pode descansar até em vales escuros. A confiança no pastor. Salmo 23, 1 e 2. O Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Poucos textos nas Escrituras são tão conhecidos, recitados e queridos quanto o Salmo 23. Mas por trás de sua poesia suave, existe uma verdade espiritual profunda e transformadora. O descanso da alma só é possível quando você sabe em quem está confiando. O Senhor é o meu pastor. Esta frase, se entendida e vivida de verdade, pode silenciar qualquer ansiedade, pode acalmar qualquer coração aflito, pode ser a chave que destranca as portas da sua noite turbulenta, porque a ovelha não precisa entender o caminho, ela só precisa confiar no pastor. Davi escreve esse salmo como quem já experimentou todos os tipos de vales e montes. Ele conhecia a guerra, o medo, a traição, a perseguição, mas também conhecia a voz do pastor. E era essa voz que lhe trazia paz para deitar. Deitar-me faz. Repare, não é a ovelha que decide deitar, é o pastor que conduz ao descanso. Porque ovelhas, por natureza, são inquietas, vulneráveis, agitadas. Elas só conseguem deitar quando se sentem seguras, saciadas e protegidas. Assim também é com você. Talvez você tenha se deitado nas últimas noites com o corpo exausto, mas a alma alerta. Com os olhos pesados, mas a mente acelerada, porque no fundo você ainda está tentando pastorear a própria vida, ainda está tentando controlar, prever e resolver tudo por conta própria. Mas quando você reconhece que o Senhor é o seu pastor, algo muda. Você entrega, você confia, você se permite descansar em verdes pastos. E mais, Ele te guia mansamente a águas tranquilas, não com pressa, não com cobrança, mas com suavidade. Porque o pastor conhece o ritmo do seu coração. Ele sabe o quanto você já correu. Ele entende as dores que você não contou a ninguém. E é por isso que ele te convida hoje. Vem, deita aqui. Eu cuido de tudo. As águas tranquilas são o oposto das águas agitadas dos pensamentos caóticos. Quando Jesus é seu pastor, ele te afasta da confusão mental, da tempestade emocional e te conduz a um lugar de serenidade interior. Mas há um segredo aqui. Para ser guiado, você precisa seguir. Para descansar, você precisa confiar. Para dormir em paz, você precisa dizer: Senhor, eu não sou meu próprio pastor. Toma o controle. E se fizer isso, prepare-se. Ele vai te levar a lugares de descanso que você nunca experimentou. Vai te dormir em paz, no meio do vale. Vai te sustentar, mesmo quando tudo parecer escuro, porque o pastor cuida de cada uma de suas ovelhas, com amor pessoal, com zelo absoluto e com fidelidade eterna. Comente agora: Jesus, tu és o meu pastor. Essa frase não é só uma declaração de fé. É uma entrega. É o sinal de que você deixou de lutar sozinho e agora escolheu ser guiado. Você não vai mais forçar a mente a dormir, mas vai deixar o pastor te conduzir ao descanso. E se ainda não deixou seu like, este é o momento. Muitas ovelhas estão perdidas, tentando encontrar segurança em fontes que só geram mais medo. Mas você pode ajudar a conduzi-las ao verdadeiro pastor. Um clique seu pode fazer essa mensagem chegar onde mais precisa. No próximo bloco, vamos falar sobre visões e revelações durante a noite e como, assim como fez com Daniel, Deus ainda revela o oculto aos que o buscam em oração noturna. Visões e revelações durante a noite. Daniel 2:19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus do céu.
Enquanto o mundo dormia, Deus falava. Enquanto os palácios estavam em silêncio e os homens poderosos perdiam o sono, um jovem ajoelhado em oração recebia visões do céu. Essa é a essência do que aconteceu com Daniel. O rei Nabucodonosor havia tido um sonho perturbador. Ele acordou angustiado, sem lembrar o que sonhou, mas sentindo que havia algo poderoso naquela visão. Nenhum sábio, mago ou conselheiro foi capaz de interpretar ou sequer saber o conteúdo do sonho. Era um mistério oculto, mas não para Deus. Daniel, servo fiel, entrou em oração com seus amigos e clamou pela misericórdia divina. Ele não tentou adivinhar, não buscou lógica humana, ele foi direto à fonte, o céu. E sabe quando veio a resposta? Durante a noite, em uma visão. Essa passagem é mais do que um relato histórico, é uma revelação espiritual. Deus ainda fala de noite. Ele ainda revela mistérios aos que se colocam em oração. Ele ainda entrega respostas impossíveis àqueles que não têm medo de buscar na madrugada. A noite, muitas vezes vista como tempo de descanso, também pode ser tempo de revelação. É quando o corpo silencia, os olhos se fecham, o ambiente se aquieta e a alma pode ouvir com mais clareza. E veja o que Daniel faz após receber a visão. Ele adora. Ele não corre para contar ao rei, não se exalta, não celebra o dom em si. Ele bendiz ao Deus do céu, porque ele sabia, toda revelação nasce da comunhão, todo discernimento nasce da intimidade. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo, talvez esteja confuso sobre algo, buscando uma direção, implorando por entendimento. E Deus está apenas esperando que você entre no lugar secreto, entregue a noite e abra espaço para que Ele fale. Ele pode te visitar em sonhos, sim. Pode te dar percepções espirituais ao longo da madrugada. Pode trazer ao seu espírito uma clareza que nenhum raciocínio humano pode oferecer. Mas isso exige entrega, disponibilidade, um coração que diz: Senhor, se quiseres me falar, estou aqui, mesmo à noite. E não pense que isso é só para profetas, pastores ou líderes espirituais. Daniel era um exilado, um jovem estrangeiro numa terra pagã. Mas era alguém que orava, que buscava, que confiava, e isso foi suficiente para mover o céu. Hoje à noite, ao se deitar, diga: Senhor, se há algo que queres me revelar, fala comigo, estou disposto a ouvir. E durma com a expectativa de quem será visitado, porque Deus honra corações sensíveis. E isso liberta. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa petição simples lembra que Deus cuida até do básico. E dormir com esse entendimento elimina o medo do amanhã. Porque se o Senhor já proveu hoje, Ele também proverá o dia seguinte. Perdoa-nos as nossas dívidas. Muitos perdem o sono por causa de culpas, mágoas, arrependimentos. Ao pedir perdão antes de dormir, você limpa sua alma, você fecha brechas espirituais, apaga acusações e dorme em paz, sabendo que foi perdoado e que também está disposto a perdoar. E não nos deixes cair em tentação. A noite é, para muitos, um momento de vulnerabilidade espiritual. Pensamentos indevidos, tentações, impulsos. Ao orar isso, você está clamando: Senhor, me guarda, me livra de mim mesmo, preserva minha mente pura durante esta noite. Mas livra-nos do mal. Essa é a cobertura espiritual final. Um escudo, uma muralha. Você está dizendo: Senhor, envia teus anjos, protege minha casa, livra-me de ataques, opressões, perturbações. Que nenhum mal prevaleça nesta noite. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E com essa declaração final,
você sela a oração com a adoração. Você reconhece que Deus tem o controle de tudo, inclusive da sua noite, e dorme em paz sob a autoridade do nome que está acima de todo nome. Fazer do Pai Nosso uma rotina noturna não é ritual, é sabedoria, é alinhar sua alma à verdade, é descansar com a certeza de que você falou com o Criador do Universo antes de fechar os olhos e que Ele não vai te deixar desamparado enquanto você dorme. Comente agora: Pai Nosso reina sobre a minha noite. Essa frase não é só uma oração, é uma rendição, um reconhecimento de que você está sob o cuidado do Pai. Ele é sua proteção, sua provisão, sua direção. E se ainda não deixou seu like, faça isso agora, porque essa oração pode mudar noites, vidas, histórias, e você pode ajudar a levá-la a quem mais precisa de direção espiritual antes de dormir. No próximo bloco, vamos contemplar a vida de Jesus, que orava à noite, sozinho, em silêncio, e descobrir por que esse hábito pode revelar o segredo de um descanso profundo. Jesus orando no monte à noite. Lucas 6:12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Enquanto a cidade dormia, Jesus estava no monte. Enquanto o mundo silenciava, ele se conectava com o céu, e não por alguns minutos, mas durante toda a noite. Esse detalhe do Evangelho é frequentemente lido com rapidez, mas carrega uma profundidade espiritual que não pode ser ignorada. Jesus, o próprio Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Verbo encarnado, sentia a necessidade de orar durante a noite. Se ele, que era sem pecado e cheio do Espírito Santo, se retirava para buscar o Pai nas horas mais silenciosas do dia, o que isso nos diz sobre a importância da oração noturna? Há algo especial sobre a noite. Ela é um tempo de silêncio, onde as vozes ao redor se calam e os ruídos interiores podem ser ouvidos com mais clareza. É nesse ambiente que Jesus escolhia buscar o Pai. O monte representa a separação, um lugar mais alto, longe da multidão, dos barulhos, das distrações. E aqui aprendemos uma das lições mais poderosas de todas. Às vezes, para encontrar descanso, você precisa subir, você precisa se afastar, você precisa escolher a presença acima do conforto. Jesus passou a noite orando antes de tomar decisões importantes. Logo após essa vigília, ele escolheria os 12 discípulos. Isso mostra que a oração da noite prepara você para o dia seguinte. Muitas decisões não devem ser tomadas antes de um momento profundo com Deus. Agora, chegou o momento de descansar, mas de descansar com a certeza de que não estamos sozinhos. Quando entregamos nossas noites a Jesus, encontramos paz, encontramos direção. Ele é o nosso pastor, Ele é a nossa proteção. Ele é o guia que conduz nossas almas às águas tranquilas. E como vimos, a oração, especialmente a oração noturna, é o caminho para o descanso verdadeiro. O Pai Nosso se torna uma poderosa declaração de fé, um escudo que nos protege durante o sono e nos alinha com a vontade de Deus. O próprio Jesus, durante suas noites de oração, nos mostrou o valor de buscar a presença do Pai em momentos de silêncio, em momentos de entrega. Quando nos retiramos para um encontro íntimo com Deus, é nesse espaço secreto que Ele fala, cura e nos dá revelações. É nesse espaço que Ele acalma nossos corações e nos prepara para enfrentar o dia seguinte com confiança e serenidade. Agora, ao se deitar, faça do seu quarto um altar. Feche a porta para as distrações do mundo e abra seu coração para o Pai. Declare com fé: Jesus, Tu és o meu pastor. Reina sobre a minha noite e permita que Ele te conduza a um descanso profundo e restaurador. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. O Senhor caminha com você, velando por sua mente, seu coração e sua alma. Quando você confia a Ele suas noites, Ele te dá a paz que excede todo entendimento, uma paz que guarda sua mente
e seu espírito em Cristo Jesus. Que ao fechar os olhos, você possa descansar na certeza de que Deus está cuidando de tudo, que Ele está no controle de sua vida, da sua noite e do seu futuro.